Mas um dos pontos centrais que nós temos hoje aí nas eleições são as alianças que são feitas aí nos diversos estados com vistas às eleições. A nossa entrevistada é uma guerreira veterana, no sentido de faz tempo que está na luta pela democracia, que é a Ideli Salvati. Ideli, muito obrigado aqui por sua participação aqui no GGN. A gente queria que você desse um desenho aí de como que estão aí as alianças do PT, do Lula, aí no Sul. Bom, primeiro, Nassif, meu boa noite, né, a você, a todos, todas que estão nos acompanhando. E você vai me desculpar, antes de eu falar das alianças, eu vou dar uns pitaco, né, Nassif, nesse teu introdutório aí, né? Porque, inclusive, você foi uma das pessoas que levantou, né? Você trouxe à tona quando teve a movimentação do Vasques, né? De Santa Catarina lá para Angra dos Reis, para fazer a fiscalização lá daquele porto de Itaguaí, aonde a gente sabe que entra de tudo, né? De armamento, contrabando, né? Ou seja, é um escândalo que acontece ali, e depois o Vasques virou, né? o diretor-geral, né? da Polícia Rodoviária Federal. É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo, querido. É o mesmo, entende? Tiraram um delegado sério. Aquele passado aqui de vinculação com os filhos do Bolsonaro no clube do Tiro 38 de São José. A história é antiga. Que loucura. Entende? Você começou a mexer nisso. Eu, inclusive, eu queria passar para o Marcelo Auler. Acho que é mais fácil você conversar com ele, entendeu? Porque essa história do Vasques, da vinculação com o clube de tiro, com a família Bolsonaro, por que ele foi parar lá naquela área do Porto, entende? Depois vira... sabe, isso tudo é uma coisa que precisa de maior detalhamento, porque, o Nassif, tem gente que continua dizendo que as instituições estão funcionando normalmente. Funcionando normalmente para quem, cara pálida? Porque todo dia você tem parcelas, né, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né, sabe, parcelas significativas das ditas instituições coniventes, colaborando, corroborando com essa transformação, essa mexicanização do Brasil. Porque é nisso que a gente está trilhando. Entregar 10 mil armas, ô Nassif, 10 mil armas para policial militar da reserva, sem controle. Agora, os policiais civis aposentados também querem. Ou seja, eles estão preparando o tal do Exército. É isso, as milícias. O tal do Exército eles estão preparando, né? Então, quando você me pergunta das alianças aqui no Sul, a gente tem que contextualizar o Sul. Tem que contextualizar. Porque assim, no sul do país, aonde a gente teve a gente acabou recebendo criminosos de guerra alemães. Sim. Né? Nos estados do Sul, nós temos grupos nazistas funcionando há muito tempo. Nós temos aqui em Santa Catarina quem comemora o aniversário do Hitler todo ano. Todo ano. Entende? Então, assim, o Sul, a gente tem que contextualizar com esta, sabe, tem uma parcela da população identificada com o nazismo-fascismo. Tem. Entende? Não é à toa que aqui tem, né? Até faz parte da própria cultura alemã, os tais dos clubes de caça e tiro, né? Certo? Então, sabe, gente, quando a gente olha para o Sul, a gente tem que olhar para o Sul relembrando estes aspectos, né? E, ao mesmo tempo, né, Nassif, porque também eu gosto de dizer, quando o pessoal vem, porque Santa Catarina deu o maior percentual de voto para o Bolsonaro em 2018.
Eu já respondo na lata. Em 2002, deu o maior percentual de voto para o Lula. Entende? Então, é um Estado que a gente tem que entender, porque assim, tem dois polos consolidados, fortes, cristalizados, entende? A esquerda e a direita, e tem um meião grande que, dependendo do ritmo da música, vai para um lado, vai para o outro. Em 2002, deu o maior percentual de voto para o Lula no primeiro turno. Entende? Em 2018, deu para o Bolsonaro. Então, sabe, fazer política num Estado com as realidades que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, eu acho que até assim, em termos econômicos, a situação de Santa Catarina e do Paraná, se eu pudesse colocar assim, gradual, né? Santa Catarina tem mais diversidade econômica, quando está bom a exportação, compensa que está ruim a importação, entende? Quando está bom para um determinado tipo, né, de produção, melhora para o outro, ou piora para o outro. Então, e no Paraná também tem. Acho que o pior mesmo é o Rio Grande do Sul, se a gente for pensar assim, porque a gente tem uma parcela grande, né? Uma boa parte do território do Rio Grande do Sul que está absolutamente assim, né, parado economicamente já há bastante tempo, né? Então, sabe, tem que misturar tudo isso, tem que misturar essas questões culturais, essas questões históricas, essas questões, entende, de sociais, né, sociológicas, eu diria, com as questões econômicas e as questões políticas, tá? Então, sabe, dentro desse contexto aí que a gente tem que, né, pensar aí por onde a gente caminha. E aqui, né, em Santa Catarina, eu estou acompanhando, obviamente, mais aqui o Estado, né? A gente acompanha, eu achei ótimo, entende? Aliás, eu fui na filiação do Requião, que eu convivi, que eu tenho o maior respeito. Acho que foi assim uma grande, né, junção ali de forças políticas. Acho que no Paraná, entende? A junção do Requião, entende? A vinda para o PT e tal, acho que dá uma energia boa. No Rio Grande do Sul, nós temos aquela situação, né, onde a gente tem parcela do PSB nacional, que é. Porque assim, tem uma parte do PSB nacional que não quer aliança com Lula. Senão eles teriam feito a federação, o Nassif. Como é que um partido comete um erro político, entende? De não fazer federação, perde 1/3 da bancada, né? O PSB foi o partido que mais perdeu percentualmente deputados federais, porque não fez federação, né? Os parlamentares buscaram outras alternativas para garantir a eleição. E é o seguinte, né? Exigem coisas que vão ficando inviáveis. E o pior é que é o seguinte, vão criando dificuldades a ponto de consolidar a derrota. Porque, Nassif, eu posso estar muito enganada, mas a Marilinha Arraes vai ser governadora. Vai ser, sim. Posso estar enganada, mas eu acho que vai. Ideli, E por que não aceitaram ela para o Senado? Entende? Por que não ficou tudo junto? Né? Então, aquela coisa lá do Rio de Janeiro, né? Também ali com a história do Molon e do André Ceciliano, né? De ter dois. Que história é essa de dois candidatos ao Senado na chapa que vai, né? Que o Lula está apoiando? Então, no Rio Grande do Sul, eu sei que tem uma parte do PSB que é contra a aliança. Eles não querem. Tanto que o Lula teve lá, eles não foram, né? Eles não compareceram. Então, tem ali eles não compareceram, tinha gente de cara feia, né? Então, acho que no Rio Grande do Sul as coisas estão mais complexas, eu diria assim, né? Acho que no Paraná já está mais ajeitadinho. E em Santa Catarina, qual é a grande novidade, se a gente tiver capacidade política de fazer, Nassif? É a aliança, entende, de um campo de, né, 8 partidos que a gente está discutindo, né? Tem 2 federações, a do PT, PCdoB, PV com a do PSOL, né, Rede, mais o PDT, mais Solidariedade. Ou seja, a gente está trabalhando aqui de ter uma frente. Isso já foi positivo em Florianópolis em 2020. Né? Em 2020, nós conseguimos fazer uma frente bem ampla, entende, do campo, né, centro-esquerda. E é nisso que a gente está trabalhando. Obviamente, nós temos impasses, né? Porque o nome do PT é o Décio Lima, né?
fizemos agora um belíssimo encontro, né, no dia 21, né, o partido, né, consagrou o nome dele, mas o Dário saiu do MDB para vir para o PSB para ser candidato a governador. Então, o PSB continua tensionando, entende, em Santa Catarina, para o nome não ser o Décio, ser o Dário. Né? Então, nós temos esta questão, né, de nomes, tá? Mas todos estão convencidos de que a gente só tem alternativa em Santa Catarina, né, de buscar ir para o segundo turno, se mantiver à frente, né, se conseguir fechar com todos os partidos que estão discutindo. Até porque, até agora, o outro campo está bem dividido. Né? Tem o governador, que é candidato à reeleição, aí tem o senador Jorginho Melo, que já se lançou, o senador Esperidião Amin, que já se lançou, entende? Tem o Jean, que é o ex-prefeito de Florianópolis, que também já está com a campanha na rua, né? A pré-campanha, e tem ainda o rolo do MDB, que tem uma candidatura lá que insiste, né? Que foi, inclusive, um dos motivos para o Dário sair do MDB. Então, o outro lado deverá ficar de 4 a 5 candidaturas. Então, se a gente né, coesionar à frente, tem jogo. Tem jogo. Ô, Ideli, deixa eu mostrar duas coisas muito engraçadas. Uma engraçada e a outra. Aqui é aqui a cara da Luciana Genro. Correu o Brasil, né? E um outro ponto aqui importante, deixa eu só sair daqui para. Foi que você falou. Você falou da matéria da Polícia Rodoviária Federal, e eu fui atrás da matéria agora que nós fizemos. Rapaz, eu tinha esquecido do nome. Mas está aqui, gente, é uma matéria. E tem o Nassif, tem uma outra matéria, porque ele já é processado por agredir frentista de posto. Eu lembro, a gente deu isso aí. Lembra disso? Ou seja, o cara é useiro e vezeiro, é folha corrida, entende? A ficha é grande. E aqui, nessa matéria, a gente conta a história aí, os Bolsonaros e o Clube 38, e aqui diz que com esse delegado que você mencionou aí, o Bolsonaro conseguiu o controle da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, e agora o controle da Polícia Rodoviária. E o Vasques, isso é que é importante, Nassif, o Vasques saiu de Santa Catarina para ir para Angra dos Reis, aonde é a jurisdição, né, do Porto de Itaguaí. Ou seja, você tem tudo aí. É o golpe mais cantado da história. Porque você tem armamento entrando sem controle, forças armadas que de joelho para Bolsonaro, de joelho, vergonhoso para as forças armadas permitir, porque não são questões, é uma questão de segurança nacional. Claro. Eu falei até o dia que o primeiro soldado for morto aí por um bandido com uma arma dessa importada, tem que ter. Sabe, tem que ter justiça militar para o comandante que permitiu isso, sabe? É uma coisa terrível, terrível. Agora, essa autorização para que policiais aposentados tenham armas. É para todo lado, para todo lado. Que situação. Então, assim, Nassif, é claro que a gente tem que tratar isto de tal maneira que não nos desanime, né? Porque, sabe, porque também um dos objetivos é desanimar, amedrontar, né? Intimidar, né? Fazer as pessoas não terem... Porque o que a gente sente, né? É uma grande disposição, uma grande esperança, porque a população, Nassif, eu acho que ela está apostando, ela resolveu apostar nas urnas, entende? Sim. Como mecanismo de troca. Então, se a gente não tiver as condições de poder realizar as eleições, entende, com liberdade, com o mínimo, né, de garantia para a circulação das pessoas e a garantia do voto livre, né, a gente pode perder a própria janela de opção, né, que a população
já deixou bastante claro para nós, né? Já deixou. Quando, no segundo semestre do ano passado, entende, as coisas do fora Bolsonaro, entende, não avançavam, não cresciam, não estava claro, entende, não. Até porque as pessoas estão, na sua grande maioria, né, Nassif, estão tão ocupadas em sobreviver, né? Porque não está fácil sobreviver, Nassif, não está fácil. Entende? Não tem emprego, não tem... Porque, assim, aumentou o emprego. Que emprego que aumentou? Com trabalho intermitente, sem garantia de salário mínimo? Que emprego? Eles estão comemorando, entende? Que teve crescimento do emprego. Isso a gente não pode chamar de emprego, entende? Isso daí é subserviência, é escravidão. Então... por isso que, assim, acho que a gente tem que estar alerta, tem que estar debatendo, tem que estar atento para esses movimentos, ver como é que a gente pode trabalhar, né, e tal. E aquele escândalo, né, o Nassif, eu quando olho o que está acontecendo no Congresso, aquele poder absoluto, porque assim, eu lidei 3 anos com o Eduardo Cunha na minha sala toda semana, porque era lá pela, né, Secretaria de Relações Institucionais que a gente, né, negociava, né, a tramitação das matérias, das medidas provisórias, e eles tinham uma situação, era a tempestade perfeita, né? O presidente da Câmara era do MDB, o líder da bancada era o Eduardo Cunha, quem tinha o poder de designar relator nas matérias era o presidente da Câmara. Então, assim, não tinha uma única matéria que envolvia dinheiro que não era ou o Eduardo Cunha relator ou alguém designado por ele, né? Então, aqueles 3 anos que eu passei lá, eu sei o que eu passei, entende? Eu sei o que eu passei, para a gente poder minimamente, né, fazer avançar as pautas sem aquela quantidade de jabutis absurdos, né, que eles queriam colocar em todas as medidas provisórias, em todos os projetos. Só que tinha um espaço de pressão, de negociação. Hoje não, o orçamento está na mão do Lira. Ele decide, entendeu? O que vai ser pago, o que não vai ser pago, como é que vai ser feito, o que vai ser modificado. Agora, esse escândalo de decretar calamidade para poder ter liberdade de fazer o que bem entende, olha, não tem paralelo na história do país. Perfeita, entende? É o fim do mundo perfeito, entende? É isso que está acontecendo. Não tem paralelo na história do país não tem que está acontecendo isso. É uma quadrilha que tomou conta do país efetivamente, com instituições aí que não conseguem segurar a peteca. Olha, vai ser a luta do século, a luta da história, aí tirar essa bandidagem, viu? E não vai ser só a eleição, né, Nassif? Vai ser a eleição, vai ser a posse, vai ser governar, vai ser assim, a nossa capacidade política de fazer a população entender, as organizações entenderem de que nada vai estar dado, nada, sabe? Agora, vai ser ocupação, né? Assim, agora, o que dói efetivamente é saber que essa situação foi... A bandidagem, ela ocupa o espaço que abrem para ela. O problema são os que abriram esse espaço aí. Esse que é o problema. A irresponsabilidade aí Nassif, aqui em Santa Catarina, a gente diz assim, é tanso. Porque o Barroso só podia ser tanso, né? Vai consultar os militares sobre as urnas. Para, né? Vai dar um poder que os caras não têm. Inacreditável. Eu fico assim, desesperada. Eu escrevi sobre o Barroso tempos atrás, porque, num certo momento, aquele deslumbramento dele, terrível, deslumbramento, ele dizia o seguinte, que o Brasil já teve Joaquim Nabuco, que era jurista e político, teve Santiago Dantas, que era jurista e político, quem que era o terceiro que ele colocou? Tinha um terceiro aí que ele se equiparava aos 3. Se acha, né? Mas nem Vicente Rau foi tão nocivo ao país, aí, à democracia e tudo, quanto ele,
por um deslumbramento irresponsável sem tamanho, sem tamanho, sem tamanho. Deli, obrigado aí por sua... Eu é que agradeço, Nassif, mas vamos retomar o Vasquez, querido, que eu acho que dá muito caldo aquilo ainda. Tá? Sem dúvida. Hoje mesmo eu vou... uma informaçãozinha aqui, né? Tá. Não, hoje mesmo eu já peguei aqui a matéria nossa aqui, vamos retomar aí. Eu é que agradeço. Uma boa noite para você. Parabéns pelo seu trabalho, tá? E minha total solidariedade, porque você também é alvo, né? Sempre alvo. Tá, vida. Beijo Até grande. mais, então.